Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras são grandes, Senhor, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra, glória a Deus, aleluia, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, só a ti, Senhor, e o louvor ao Rei, oh, Jesus, a honra, a glória, a força e o poder é dado a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Senhor, aleluia, louvado e exaltado ao nome do Senhor. Esse é um momento de um novo avivamento para a Igreja de Cristo. Nós sentimos a presença do Senhor e esperamos em Deus que você também sinta o Espírito Santo através desse louvor. Amém. Que Deus nos abençoe. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo.
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Boa tarde, amada Igreja Presbiteriana de Candeias. Boa tarde a você que está tendo a oportunidade de estar conosco nessa tarde e noite, para que juntos possamos estar ouvindo a voz do Senhor mais uma vez, dessa feita em casa, junto da sua família, junto dos seus, para que Deus possa estar ministrando aos nossos corações nessa tarde. Queria convidar você a que você, aonde estiver, seja um participante ativo desse culto, não seja somente um mero ouvinte ou um espectador, mas que você possa estar participando ativamente de todos os momentos desse culto. E eu queria convidar você, aí onde você está, abraçar aquela pessoa que está perto, a sua esposa, o seu filho, o seu cônjuge, enfim, aquele que está próximo de você, baixar a sua fronte, para que possamos estar orando a Deus, pedindo a graça e a direção dele sobre as nossas vidas nesse dia. Pai, nós queremos nesta hora bendizer o teu nome,
por essa oportunidade que o Senhor nos dá de forma diferente como as demais, estarmos aqui, ó Deus, adentrando nos lares, através, ó Deus, desse recurso que o Senhor colocou à nossa disposição. Queremos, ó Espírito Santo de Deus, que Tu possas ter a liberdade para ministrar a cada coração, que os Teus filhos possam estar Te adorando em espírito e em verdade. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Teu bom perfume possa espalhar através dos nossos lares, possa ser visto, que a Tua glória possa ser manifesta. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar cada coração nessa tarde e noite, que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado, que vidas possam ser alcançadas, transformadas, resgatadas do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Ó Pai, que o Senhor possa usar cada elemento desse culto, cada pessoa que vai participar, cada louvor, a leitura da Tua palavra, a ministração da Tua palavra. Ó Deus, que tudo seja para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome, o único nome que é digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados. Ó Deus, a Tua palavra nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Faz assim, ó Senhor, conforme a Tua palavra, e que os nossos corações sejam regozijantes na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você também, nesta hora, que você possa abrir a palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 3, a partir do verso 21. Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra dEle na tua vida, na minha vida. Que possamos esperar confiantemente no Senhor, sabendo que as Suas misericórdias têm se renovado dia a dia, manhã a manhã, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja! Seja bem-vindo ao IPC em Foco Especial. Hoje é especial porque eu trago boas notícias. Nós vamos retomar as nossas atividades presenciais. Glória a Deus! Nesse período todo estivemos juntos 100% online, mas chegou o tempo de nos reencontrarmos. É claro, com capacidade reduzida e seguindo todas as normas de segurança e com muita responsabilidade. E eu vou explicar tudo bem direitinho para você agora. A partir de agora, toda quinta-feira, as inscrições para os nossos cultos de domingo presenciais serão liberados através de um link nas nossas redes sociais. Ali, cada membro da sua família terá que cadastrar, um por vez, e escolher o horário de culto que desejam estar presentes. Lembrando que se você tem mais de 60 ou menos de 10 anos, deve permanecer em casa e terá de acompanhar as nossas transmissões, que continuarão acontecendo online também. Os horários de culto foram alterados. Agora irão acontecer às 9 da manhã, 3h30 da tarde e 7h30 da noite. Todos os cultos serão iguais, a única mudança é o horário. Reforçando que você só poderá estar presente no culto em que se inscrever através do link. Isso é muito importante para que possamos controlar o número total de pessoas presentes no local.
Além dessas instruções, eu peço que você fique atento com muito carinho e respeito às nossas orientações de segurança. Chegue de máscara e permaneça com ela durante todo o período em que estiver na igreja. O uso da máscara é obrigatório. Logo na entrada, a sua temperatura será aferida. Você será abordado por um de nossos voluntários e receberá álcool nas mãos. Também passará os sapatos em um tapete sanitizante logo na entrada. Ao entrar no templo, você vai perceber que as cadeiras e bancos estarão dispostos de uma maneira diferente para preservar o distanciamento social exigido pela legislação para garantir a sua segurança. Mantenha a distância mínima de pelo menos 1,5 metro em relação a outras pessoas. Sabemos que a saudade é grande, mas evite abraços, aperto de mãos, cumprimentos físicos em geral e aglomerações. Não permaneça no espaço físico da igreja após o término dos cultos, pois toda a área será devidamente higienizada após as celebrações. Caso você esteja apresentando algum sintoma de Covid-19, gripe ou resfriado, por precaução, não participe dos cultos presenciais até estar completamente recuperado. Para beber água, sempre utilize copos descartáveis ou garrafas de uso pessoal. Orientamos também que use o banheiro apenas em caso de necessidade, pois o culto terá apenas 1 hora de duração. Evite chegar atrasado. Chegue no máximo com 10 minutos de antecedência para que possamos cumprir com todo o protocolo. Respeitar todas essas orientações é um ato de responsabilidade, amor e cuidado com o próximo. Contamos com a sua colaboração. Nos vemos em breve. Deus abençoe você e toda a sua família e tenha uma ótima semana. Querido, queria convidar você mais uma vez a abrir a palavra de Deus ou nos acompanhar nessa leitura da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. Diz assim: E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Nós estamos vivendo momentos diferenciados nesse cenário que estamos hoje, em que a Igreja do Senhor continua com as suas obrigações, continua com os seus compromissos, né, missionários, com seus compromissos com energia, com água, com as suas despesas operacionais que permanecem e que existem. E para isso, nós queremos convidar você a também cultuar a Deus, né, entregando ou devolvendo aquilo que do Senhor você recebeu. Você vai estar devolvendo a 10ª parte daquilo que Deus tem lhe dado. Se Deus tem lhe dado e você em gratidão, faça dessa forma. Estamos com uma conta que aparece aqui abaixo do vídeo, que você pode fazer sua transferência, você pode fazer o depósito. Se você não quiser vir até a nossa igreja está funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 20 horas. E você pode também fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo para a manutenção da casa do Senhor, para que o Senhor possa estar assim fazendo, utilizando, para estar abençoando outras vidas, para que a palavra do Senhor continue sendo propagada. E você vai ter essa oportunidade de estar cultuando a Deus. Eu queria convidar você mais uma vez a que você baixe a sua cabeça, para que você possa estar orando, esteja clamando aí a Deus, para que Deus possa estar fazendo multiplicar, para que possa ser alcançada todas essas necessidades em que a Igreja do Senhor tem de atender e tem de cumprir nos dias de hoje. Nós queremos, Pai, mais uma vez, te bendizer por essa oportunidade, porque estamos
podendo participar desse momento de culto, entregando ou devolvendo ao Senhor 10% daquilo que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor possa estar, ó Deus, abrindo portas sobre portas. Ó Deus, portas de oportunidade de trabalho, de ganhos. Ó Deus, para os amados que estejam desempregados, estejam com dificuldade, que o Senhor possa levantar, ó Deus, a tua igreja como viva para poder, ó Deus, estar suprindo as necessidades uns dos outros. Queremos, ó Deus, entregar, ó Deus, essa oferta, esses dízimos em tuas mãos. Que o Senhor possa usar, ó Deus, as mãos daqueles que hão de administrar. E que o Senhor possa, ó Deus, dar graça e com operosidade a tua igreja possa abençoar e ser abençoada nesse momento. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Porque dele, por ele
Graças, pais queridos, estamos aqui mais uma vez para adorarmos a Deus, para aprendermos do Senhor. Esse momento é para podermos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, do nosso Deus. Para tanto, eu pediria que você agora parasse tudo que você está fazendo, acalmasse seu coração e criasse uma expectativa no que Deus vai falar com você nessa noite. Eu venho falando aqui desde quando o povo saiu do Egito. Na última mensagem, eu tentei até dar um fechamento nesse tema, quando eu falei sobre Josué ultrapassando o Rio Jordão e colocando os pés já na terra prometida. Mas há uma riqueza tão grande em algo que vem logo após isso, que eu queria estender a mensagem de hoje também sobre esse momento. No livro de Josué, capítulo 5, vai registrar o momento exato que o povo está se organizando para atacar a Jericó. É o primeiro grande evento de guerra do povo de Israel para alcançar a terra prometida. Os obstáculos do Egito e do Jordão ficaram para trás. Agora eles já estão na terra que dará início àquela grande herança prometida ao patriarca Abraão. E Josué está com a grande responsabilidade de levar o povo à primeira grande vitória. E quais foram as lições que Deus deu para Josué? Ali, às portas daquele grande momento, não só para Josué, mas para toda a nação de Israel. A mensagem de hoje tem por tema exatamente isso: lições importantes quando estamos diante da batalha. Imagina o privilégio que é você saber de algo, ou saber como se portar, ou saber o que fazer diante do desconhecido. Eles não sabem o que está diante deles, a não ser eles têm convicção na fé de que Deus está com eles. Eu vou citar poucos versículos sobre uma última conversa. Eu digo última, claro, não foi o último momento de Deus e Josué, mas pelo menos a última conversa que Deus tem ali com Josué diante da primeira guerra que eles iriam enfrentar, que era Jericó. Isso está em Josué capítulo 5, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. E fez Josué assim. Só esses textos, mas mesmo sendo poucos versículos, eles são gigantes nas verdades que podemos aprender para a nossa vida. Quero pedir que você feche seus olhos, baixe sua fronte e abra o seu coração ao Senhor. Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso entendimento para aprendermos a palavra do Senhor. Senhor, graças te damos pela oportunidade que ainda o Senhor nos concede de estarmos diante da Tua palavra. Desde o início do culto dessa tarde, nós já louvamos o Teu nome, participamos com o Senhor em oração, mas agora, Pai, nós queremos crescer na Tua palavra. Queremos aprender verdades espirituais para a nossa vida.
E nós sabemos, Senhor, que precisamos do Espírito Santo para falar conosco. Que Ele tenha total liberdade de agir em nosso meio. Que Ele abra os nossos olhos à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quais seriam as grandes lições que Deus estava ali no tempo, sabe, no final do tempo, agora no início de um novo momento? O que é que Deus ainda tinha para ensinar a Josué e ao seu povo? De como enfrentar verdadeiramente as grandes batalhas. Ao ler esse texto e pesquisá-lo e também visitar a opinião e a instrução de outros estudiosos da palavra, nós vamos ver aqui 3, talvez se der tempo, 4 pontos, que falam exatamente de como Deus chega neste momento, diante de tudo que Ele fez desde Abraão, séculos antes, depois em Moisés, décadas antes, e construiu uma instrução para o povo para aquele momento. E agora, vamos dizer assim, nas considerações finais, Deus tem um último encontro com Josué para que ele preparasse o povo para herdar a terra prometida. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto, no capítulo 5 de Josué, versículo 13, é que o Senhor se aparece a Josué através desta imagem de um homem ou de um anjo, como você queira. Ele se aparece quando Josué está ao pé de Jericó. E ele olha, o texto do versículo 13 diz: Josué olha, levanta os olhos e olhou, e eis que se achava diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. O que é que a gente pode ver aqui? Qual é o primeiro ponto sobre esses ensinos de como enfrentar as grandes batalhas? É entender, veja, presta atenção, porque Deus se aparece a Josué como um homem com uma espada na mão. Há uma concordância nesse pensamento, nesse texto, há concordância de pensamento nesse texto, de que Deus se revela ali mostrando a Josué que a batalha vai ser ganha com a participação de Deus e dos homens. Deus iria utilizar o braço dos homens. Deus iria utilizar a espada. Preste atenção comigo. A grande vitória de Josué sobre Jericó, ela se dá em 2 frentes: o milagre e o trabalho. O milagre foi o quê? Se você for analisar esse texto, nessa grande guerra de Jericó, você vai ver que houve uma estratégia até não muito bélica, não muito assim, qualquer general do exército iria dizer que era loucura ficar rodeando e cansando os soldados ao redor de Jericó. Mas essa estratégia, ela apontava para o sobrenatural de Deus. Por que eu digo isso? Porque quando o povo grita, trombeta soa e o povo grita, as muralhas de Jericó caem. Como? Por quê? Porque as muralhas cairiam apenas por causa de uma atitude dessa do povo? Não, isso revela o sobrenatural. Isso revela o milagre. Isto revela que quando nós confiamos em Deus e quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o que é impossível aos nossos olhos, o que o exército de Israel não tinha condições de fazer aquelas muralhas caírem, Deus iria fazer. Deus se revela a Josué como um homem normal, mas com uma espada na mão. Ele está revelando ali, mostrando para mim e para você, que o que é milagre, Ele o fará. Mas também haverá necessidade de que nós venhamos a debaixo da orientação e da direção, porque fica muito explícita nessa vitória sobre Jericó, Deus dando as orientações para o povo avançar e conquistar aquela terra. O que eu quero dizer no primeiro ponto, qual é a grande lição que nós aprendemos aqui, é que Deus, Ele sim, fará os milagres que você precisa, mas também Ele te convoca a exercer a lei do maior esforço e buscá-lo com intensidade, a acordar cedo e trabalhar, a se empenhar,
Ou você acha que a palavra de Deus que diz por acaso, vai ter com a formiga, ó preguiçoso? Ou quando a repreensão de Paulo vai dizer à igreja que não fique de braços cruzados, porque quem não trabalha, que também não coma. A primeira coisa que eu quero passar nessa mensagem para você é que se você está diante de uma grande luta, pode descansar no Senhor, que o que compete a Ele, o milagre, o Senhor fará. Mas Ele também te convocará a exercer, a trabalhar, não como um meio pelo qual a bênção vai alcançar. A bênção do Senhor nos alcança pela sua graça e misericórdia, mas Ele convoca o povo, Ele mostra ao povo, Ele mostra para mim e para você, que ficar deitado em berço esplêndido, nada vai acontecer. Quando nós olhamos, esse texto sempre vem à mente, e quando esse texto vem à mente, me lembra muito do nosso presbítero Ronaldo, é quando ele falando sobre os cursilhos, como nós sonhamos voltar a termos nossos cursilhos, não é? Quando ele lembra logo Mateus 11:12, que diz que o reino de Deus é conquistado à força. Irmãos, esse texto, e todos nós sabemos que teologicamente ele não está falando sobre salvação, ele não está falando sobre que nós conquistamos a salvação. O bem maior que nós, o povo de Deus, temos foi pela graça e misericórdia do Senhor. Mas Deus nos deu, e isso é um privilégio para nós, o direito de nós trabalharmos, de nós enfrentarmos a luta no dia a dia, de nós fazermos algo para que o nome do Senhor seja glorificado. E isto vai requerer de nós empenho, dedicação e disciplina. Muitos de nós entramos, irmãos, em questões no nosso dia a dia, nas questões espirituais, pensando que Deus vai fazer tudo. E a gente não quer, muitas vezes, às vezes a gente entende, mas se faz de que não entende. E a gente começa a pensar, não, tá bom aqui, e a gente se acomoda a uma situação. Eu quero dizer uma coisa para você. O que é sobrenatural, o que é milagre, Deus vai fazer. Mas compete a mim e a você, como num símbolo daquele homem que aparece, Josué, simbolizando Deus com uma espada na mão. É que tem coisa, irmãos, que Deus concedeu a nós, e eu digo de novo, é um privilégio, nós podemos fazer parte deste processo para a glória de Deus. Não de salvação, a salvação é única e exclusiva do Senhor, mas nós somos corpo, fazemos parte do corpo de Cristo. E nós temos, irmãos, que exercer a lei do maior esforço para exaltar e glorificar o nosso Senhor. Como está a nossa vida? Como está o nosso empenho? Como está se alguém chama a gente para caminhar 1 milha, nós vamos 2, como é a orientação da palavra? Ou nós arrumamos desculpas para não fazer o que é a vontade de Deus? A primeira lição que nós aprendemos é essa. O que é milagre, Jericó, foi visto isso. As muralhas caíram, mas o povo precisava pegar a espada e conquistar e tomar posse da herança. A segunda lição que eu queria compartilhar com os irmãos está nessa grande pergunta que Josué faz àquele homem que ali estava representando o próprio Deus. Josué capítulo 5, versículo 13 ainda, o texto diz que Josué, se apareceu diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Josué se chega a ele, chegando-se Josué a ele, diz: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué então, olhando aquele homem, ele olhou para cima, possivelmente era um homem alto, forte, grande, representando Deus. Josué olha para ele e pergunta: você luta por quem? Josué viu a espada na mão daquele homem. E Josué então disse: você luta por nós? Essa é a pergunta no final do versículo 13. Tu és dos nossos ou dos nossos adversários? O versículo 14 começa com a resposta. Respondeu ele: não. Irmãos, vamos pensar um pouco sobre isso. Por que aqui aparece um não como resposta?
Se você for para o Josué capítulo 1, você vai ver Deus dizendo a Josué: vai, eu vou com você, eu estou com você, não se preocupe, só seja forte, corajoso, mas eu vou com você. Se você for mais atrás, você vai ver Deus dizendo a Moisés: não se preocupe, você vai lá, mas eu vou com você. Se você for mais lá atrás, você vai para Abraão, Isaac e Jacó, Deus aparecendo aí dizendo assim: olha, eu vou abençoar vocês, e quem amaldiçoar vocês, eu vou amaldiçoar, eu estou com vocês. Por que agora ele simplesmente diz não? Porque a pergunta de Josué, ela parece ser meio, sabe, ela revela um orgulho talvez no interior, onde ele vê aquele aparente guerreiro e pergunta a Josué a ele: olha, tu és do nosso time, o Senhor está conosco, não é? O Senhor é por nós ou é por eles? Essa resposta não, ela vai revelar uma coisa muito séria para mim e para você. Porque se você analisar, logo entre o povo de Jericó, você vai ver uma mulher chamada Raabe. Uma mulher, você que conhece o contexto do texto sabe que ela vivia uma vida de vários homens. Ela se vendia o seu corpo. E ela é salva. Se você for na próxima guerra em Ai, e eu estou explicando o porquê do não, viu? E você vai para Ai e o povo de Israel perde por causa de Acã. E Acã era do povo de Deus. E você vê Deus salvando Raabe, mas Deus permitindo a morte de Israel por causa de Acã. E você começa a ampliar a visão do texto, e você começa a entender o contexto, de que quando Deus ali ele vai dizer a Josué não, é porque o coração de Josué já nascia ali uma questão exclusivista, onde o povo de Israel já estava querendo dizer que Deus era o único Deus deles, e eles eram o único povo de Deus. E aqui Deus dá uma grande lição para Josué, dizendo assim: não, eu não sou só o Deus de vocês, eu sou o Deus de toda a criação. Essa segunda lição que a gente aprende nesse texto é maravilhosa, porque ela vai de encontro ao nosso orgulho, a nossa prepotência e até a nossa religiosidade, onde nós pensamos e muitas vezes circulamos o local da atuação de Deus e pensamos que somos os únicos detentores da graça de Deus e da bondade de Deus. Eu quero dizer para você, isso é muito sério, e entenda o que eu estou dizendo. Quando você analisa esse texto e você começa a focar nele, você começa a ver que Deus ele já está construindo dentro do povo de Israel o princípio de sua soberania sobre toda a criação, dizendo assim: ei, os gentios também têm parte comigo, eu também tenho parte com os gentios, não é só com vocês. Essa segunda grande lição que a gente aprende aqui, meu irmão, minha irmã, é que nós precisamos aceitar e entender que nós não somos melhores do que ninguém. Muitas vezes eu e você, quando somos agraciados por um milagre, muitas vezes eu e você, quando somos, visitados por uma visitação de Deus, isso cresce em nós um orgulho espiritual, onde nós começamos a achar que realmente nós somos especiais. Especiais a ponto de sermos melhores do que os outros. E Deus começa com esse texto dizendo a Josué assim: olha, eu estou lhe dando, existe um propósito em tudo isso, mas tem gente lá que é minha também. E que em um momento eu a elegi para mim, e em um momento eu vou abrir os olhos dela e ela será minha também. E Deus também diz a Josué com essa lição, dizendo assim: e se vocês não tomarem cuidado, se vocês não prezarem por mim, se vocês não pensem que a religiosidade de vocês vai guardar vocês. Porque o caso de Acã revela um homem que fazia parte do povo de Deus,
mas descaradamente ele desobedece a Deus. Ele pega utensílios que não era para pegar, esconde, mas ele nunca pôde esconder aos olhos do Senhor. E existe uma grande mortandade por causa do pecado de Acã. Havia um juízo sobre o povo de Israel, tal qual havia um juízo sobre as nações. Mas havia uma graça de Deus sobre o povo de Israel, mas essa graça se estendia aos gentios também, que também teria deles os eleitos do Senhor. Se a primeira grande lição é sabermos que ao enfrentarmos as grandes lutas dessa vida, precisamos entender que o que Deus precisa fazer, o milagre que precisamos, Ele vai fazer, mas nós, como povo de Deus, temos que exercer a lei do maior esforço e em obediência ao Senhor, seguirmos com afinco a sua vontade. A segunda grande lição é saber que nós não somos melhores do que ninguém. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia todo dia. Ah, pastor, eu dou o dízimo com fidelidade. Você se lembra daqueles homens que chegaram diante do Senhor no templo, se curvaram diante do Senhor? Um disse: Senhor, eu graças te dou que eu não sou como este aí, pecador. Eu faço isso, eu faço aquilo e tal, e eu dou dízimo 3 vezes, eu oro 3 vezes ao dia. O outro nem levanta a cabeça. De cabeça baixa, pede perdão ao Senhor e diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu não presto para nada. E a palavra do Senhor diz que quem desceu justificado? Aquele que reconheceu que era um pecador e precisava da graça de Deus. Segunda grande lição: não deixe o orgulho, não deixe a prepotência, não deixe uma má interpretação do amor de Deus fazer você pensar que você é a cereja do bolo. Nós não somos. Tudo que conquistamos nessa terra é pela graça e misericórdia do Senhor. Que aqueles que ainda não estão ainda entendendo o Evangelho, e se eles são eleitos do Senhor, em um tempo Deus vai desvendar os olhos dele, nós temos que olhar com graça para todos. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que nesse texto de Josué capítulo 5, no versículo 13, diz que Deus se aparece a ele como homem com mão uma espada nua. E segundo ponto, Josué pergunta: você está com a gente mesmo? E Deus diz: não estou com vocês. Versículo 14: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Versículo 14 ainda: então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? O terceiro ponto, e você pense comigo, é uma construção que Deus está fazendo ali com Josué, revelando no início que vai ser necessário ele imprimir força, trabalho, dedicação. Em segundo, que não cabe lugar para orgulho, que Deus ele é Senhor sobre toda a criação. Ele tem os seus em todos os povos, línguas e nações. Mas no terceiro ponto, Josué agora entendendo o caráter de Deus, Josué agora entendendo que é muito sério aquele encontro. No versículo 14, ao se revelar a Josué, dizendo que ele era o príncipe do exército do Senhor, o que é que Josué faz? Josué se prostra diante do Senhor. E ele não se prostra só, ele adora ao Senhor. Aqui eu vou gastar alguns tempos nessa mensagem. Nós temos trabalhado para ter uma mensagem bem curta, objetiva. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso sonho, embora que às vezes a gente esteja se alargando um pouco. Mas eu queria gastar alguns minutos sobre essa expressão corporal que revelou algo interior de Josué. Veja, Josué pergunta: tu és um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele diz: não, toda a criação é minha, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Mesmo diante de uma negativa, porque qualquer um queria ouvir assim, o Senhor dizendo: eu sou contigo,
eu sou do teu exército, eu estou no teu time. Quem não queria ouvir isso? Mas mesmo ouvindo não, e entendendo que Deus está falando para ele assim, olha, não adianta você ter orgulho, dizendo que vocês vão ser o bambambam, não. Eu sou o Senhor sobre tudo. Deus se revela a Josué, e a primeira atitude de Josué, quando entende o propósito de Deus, Josué se prostra. E Josué adora. Deixa eu falar uma coisa sobre prostrar-se. Prostrar diante de uma revelação. Porque o que causa em Josué a prostração é o Senhor ter se revelado como o príncipe do exército do Senhor. Por quantas vezes Deus tem falado com seu povo através de Cristo e do Espírito Santo em nossos dias, revelando a mim e a vocês o seu governo, a sua soberania, a sua graça, a sua bondade e mais, as suas orientações, dizendo para mim e para você como devemos agir, o que devemos fazer. Deus tem, através da sua palavra, da inspiração do Espírito Santo, levado homens e mulheres a falar conosco grandes verdades espirituais. E qual tem sido a nossa reação a elas? Qual tem sido a nossa atitude para quando Deus se revela a nós? Quando Deus puxa a nossa orelha? Quando Deus, na sua graça e misericórdia, chega para nós e diz palavras agradáveis. E Ele é bom, porque Ele sabe a nossa estrutura. Ele se lembra que somos pó. Ele sabe que em alguns momentos da nossa vida a gente está tão alquebrado, cansado, abatido, que Ele precisa animar o nosso coração. Ele precisa reavivar em nosso espírito, sabe, a alegria de salvação, como disse o salmista. E às vezes, através de um cântico, através de uma pregação, de uma mensagem, a gente chega em frangalhos diante do Senhor, acabado, sem esperança, sem saber para onde ir. Aí Deus dá uma palavra de esperança, Deus dá uma palavra de alegria, uma promessa, e isso renova o nosso espírito, o nosso coração. Isso traz ânimo novamente. E o que acontece? A gente sai feliz, a gente sai abastecido para a semana toda. Às vezes Deus usa uma palavra do Antigo Testamento, do Novo Testamento, uma palavra de vitória, e você recebe essa palavra, e você toma posse dela, e você fica alegre, o seu rosto aformoseia, porque o seu coração passa a estar alegre. Você fica feliz diante de lutas, mas você fica feliz porque Deus disse que estava com você, porque Deus disse que ia te dar vitória, porque Deus disse que a luta ia demorar um pouco, mas amanhã ia chegar, e aí você sai feliz. Mas muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, que a palavra é boa, ela é boa para exortar, para corrigir, tal qual ela é boa para animar, dar esperança, sim, mas também a palavra às vezes vem com correção. E nós, eu e você, muitas vezes somos rebeldes à correção. Se você olhar Josué, no capítulo 1, foi palavras que Deus disse a Josué, dizendo assim: Josué, vai, tenha coragem, tenha força, eu vou com você. Eu vou engrandecer, veja que palavra linda Deus deu a Josué, eu vou engrandecer você diante do povo, nos capítulos anteriores ao capítulo 5, mas agora, Josué pensando que Deus só ia dizer assim, eu vou estar com você, Deus disse não, Deus começa a corrigir Josué também, cortando algumas áreas que precisam ser podadas, e assim Deus age hoje, meus irmãos, muitas vezes dizendo para nós assim: ei, essa amizade que você está tendo não é da minha vontade, esse relacionamento que você está tendo não é da minha vontade, e a gente faz ouvido de mercador. Quantas vezes um jovem, na força da sua
da sua parte biológica, do seu corpo, na ânsia de viver as experiências. Ele se envereda por antecipar a experiência sexual, por exemplo, e começa a entrar por um caminho errado, pecaminoso. E Deus vem com a palavra, ensina, mas nós muitas vezes somos duros de coração, resistimos à voz de Deus, e depois vem o custo disso, depois vem a colheita, porque tudo é plantio, tudo a gente está semeando, mas um dia essa semeadura vem, aí Deus fala para você perdoar e você não perdoa, Deus fala para você cuidar com a sua língua e você não cuida, Deus fala para você parar de fofocar e você continua, e a gente às vezes continua fofocando, e depois a conta vem, e a gente se desespera, por que isso, Senhor, está acontecendo? Ao curvar-se, Josué nos manda um recado, que diante do Senhor, curve-se diante dele toda a terra, toda a criação, curva-se diante do Senhor. A palavra de Deus diz que ao pronunciar-se o nome de Jesus no último tempo, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Alguns para a vida eterna e outros para a perdição eterna, mas os perdidos também se curvarão diante do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, nessa terceira parte A, que é curvar-se aqui, não é só uma questão física, não é só chegar na nossa cama e dobrar nossos joelhos, mas é a aceitação da voz de Deus, é você curvar o seu lombo depois de uma repreensão de Deus e não ficar, com o peito cheio, orgulhoso, dizendo quem manda na minha vida sou eu. Não. É curvar-se diante da soberania de nosso Senhor. E quando Deus repreender, e eu digo mais, Deus, da mesma forma que Deus usa homens para nos dar esperança, palavras que nos alegram o Espírito, Deus às vezes usa homens também para nos ensinar verdades duras. E esses ensinos podem vir através do pastor, do presbítero, do diácono, do irmão que sentou do seu lado no banco da igreja, de alguém que recebe você no estacionamento, do irmão que está no cafezinho da igreja para lhe dar quando você for lá. E às vezes você vai lá pensando que não tem para aprender alguma coisa, porque você pensou que ia aprender só no tempo, na mensagem, e Deus está querendo ensinar ali. Curvar-se diante do Senhor, é ter um espírito que absorve o ensino do Senhor, sem arrogância, sem prepotência, mas de curvar-se diante de Deus. E a parte B desse terceiro ponto é que Josué, ele se curva e adora. A palavra do Senhor diz em João capítulo 4, quando Jesus encontra com aquela samaritana, ele já vai falar que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. A adoração que nasce de um coração que é totalmente entregue a Ele. Um coração que tem suas falhas. Uma pessoa que tem seus dilemas, suas lutas interiores. Mas alguém que reconhece que Deus é para ser adorado. O texto, no versículo 14, parte B, Josué se curva com o rosto em terra, o adora. E o que sai da boca de Josué dessa adoração? Ele diz, meu Senhor ao seu servo. A verdadeira adoração se revela na anulação de nós mesmos e na expectativa da orientação de Deus. Eu creio que a verdadeira adoração não é aquela adoração onde nós escrevemos letras de músicas bonitas, mas é quando a gente se esvazia de nós mesmos,
quando a gente pega toda a experiência que a gente tem. Josué era um homem de guerra. Josué tinha experiências para enfrentar as suas lutas. Mas Josué simplesmente ele se esvazia, igual o apóstolo Paulo, que era um homem inteligentíssimo teologicamente, mas ele tira tudo, porque ele pensou, eu preciso me encher de Cristo. Josué, ele para naquele momento e adora a Deus, e a sua adoração não produziu um cântico, a sua adoração não produziu palavras bonitas e dizer assim, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Não. O texto diz, quando ele se prostra, diz assim, prostrou-se com o rosto em terra, versículo 14, e o adorou e disse-lhe, o que é que ele diz? Que diz meu Senhor ao seu servo, seu escravo. É como se Josué dissesse, eu me submeto totalmente ao que o Senhor quiser. Você e eu estamos dispostos a adorar a Deus, não só com nossos cânticos na igreja, mas adorarmos a Deus em dizer assim, Senhor, faça-se a tua vontade. Não foi essa oração que Jesus fez no Getsemane? Que não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ou como o profeta disse, fala que o teu servo ouve. As grandes lições para você enfrentar uma grande batalha, primeiro é reconhecer que o que é de Deus ele vai fazer, mas tem coisa que ele delegou para mim e para você. Segundo ponto é que não adianta pensar que com um coração orgulhoso a gente vai conseguir alguma coisa, que nós somos melhores do que ninguém. Toda a criação pertence ao Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Terceiro ponto, após reconhecer o Senhor, Josué se prostra. Ele se esvazia, ele adora a Deus e diz, Senhor, fala comigo, o que é que o Senhor quer que o teu servo faça? Nós somos todos servos do Senhor. Toda a criação serve a Deus. Pela graça do Senhor, nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Graças a Deus, pela graça bendita do Senhor, Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ele já nos fez filhos dele, e isso é maravilhoso. Claro, no Antigo Testamento você vai ver mais a concepção de servo do que filho. Alguns textos apontam para a filiação no Antigo, isso é mais no Novo Testamento. E o Novo Testamento ele revela essa paternidade de Deus, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Mas o Filho de Deus também, ele vive para servir ao Pai, fazer a vontade do Pai. Não foi o que Jesus fez? Compete a mim fazer a vontade do Pai. Somos servos do Senhor também. E para concluir a mensagem, o último ponto é o versículo 15, que diz, depois que Josué se curva e Josué o adora e diz, que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. E Josué fez assim. E fez Josué assim. Estamos concluindo a mensagem. E aqui essa lição é maravilhosa. Porque se você prestar atenção, a expressão que o Senhor usa para Josué aqui, descalça a sandália dos teus pés, eu sei que você já se lembrou que teve outro momento que Deus disse a mesma expressão, só que não foi a Josué. E a maioria de vocês sabe com quem Deus estava falando.
foi com o próprio Moisés. Isso foi em Êxodo capítulo 3. Vamos lá, vamos dar uma passadinha, vamos dar uma visitada. Êxodo capítulo 3, a partir do primeiro versículo, quando Moisés se encontra com o Senhor na sarça ardente. Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu admito que eu precisei ler alguns comentários mesmos para entender bem esse trecho que eu preguei para vocês hoje. E uma das coisas que me deixou maravilhado é que os comentaristas, quando falam dessa expressão no versículo 15 de Josué 5, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, é exatamente de forma proposital. Deus está fazendo uma referência aonde tudo começou. Deus está dizendo a Josué assim: olha, você faz parte de um processo. Você hoje está levando o povo à primeira grande conquista. Eu vou com você, eu vou elevar você diante do povo, o povo vai ver que eu estou com você. Mas aqui a grande lição é Deus dizendo para Josué assim: você está lembrado de Moisés, como tudo começou? Que eu tive encontro com ele através da sarça, e que eu mandei ele tirar as sandálias dos pés. É como se Deus, ele revela a Josué que ele é parte de um processo, e que ele precisava olhar para trás e entender aonde tudo começou. O que é que a gente pode aplicar isso, dessa verdade, desta lição, para a nossa vida hoje, nas batalhas em que enfrentamos? Primeira questão, esse quarto ponto é: a glória nunca será nossa. Aonde nós chegamos foi todo um propósito de Deus que começou lá atrás. Volto a falar do orgulho que muitas vezes nasce na nossa vida quando nós conquistamos alguma coisa. Às vezes você olha para a sua vida, talvez você faça uma análise e você diz assim: mas pastor, meu pai não deixou nada. Eu não herdei nada, pelo contrário, eu peguei até dívida do meu pai. Mas com muito suor, com muita dedicação, pastor, eu construí esse império. A bem da verdade, Deus usou o amor do seu pai e sua mãe para que você existisse. Você vem de uma linhagem. Nós, quando alcançamos alguma coisa nessa terra, quando nós temos êxito em alguma coisa, é porque Deus usou alguém na nossa vida
A questão aqui é que Deus faz Josué olhar lá para trás e lembrar-se que ele agora, que seria o grande líder da nação, ele não podia ter memória curta. Há um grande pecado que nos acompanha. É quando nós não somos leais à nossa história. É quando nós nos esquecemos daquele braço que foi estendido para nós, para nos levantar quando nós caímos. Uma das palavras que Deus deu para a nação foi quando Ele disse assim: olha, você vai herdar algo que você não plantou, mas você vai colher. Muitas vezes Deus usa outras pessoas num grande desgaste para o trabalho. Aquela pessoa morre nem sem ver o seu fruto, e outra pessoa vem e colhe, ou filho, ou neto, e ele pensa que foi só a sabedoria dele que alcançou aquilo. Eu não me lembro agora, mas existe uma fruta que antigamente, hoje com a tecnologia, a sua colheita foi encurtada. Mas existe uma fruta, ou é uma planta, não me lembro bem agora, só me lembro que o normal, depois que você plantava, era conseguir colher com mais de 100 anos, ou seja, quem plantou nunca ia usufruir dela, só o seu filho ou o seu neto. Mas mesmo assim, eles o faziam, porque a próxima geração ia ser a beneficiada. Só a nível de curiosidade, quando o culto estiver passando, eu vou pedir para quem botar o nome aqui do fruto qual é, você vai saber qual é. Deus chega para Josué e diz assim: você só faz parte de um projeto divino. E isso tem que cair para nós como um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. É saber que hoje eu e você temos a responsabilidade, por exemplo, de tantos exemplos que eu dei, vou focar agora na questão espiritual, de nós levarmos o legado dos que semearam antes de nós, levando essa palavra adiante, o ministério adiante. Em 2005, eu, Suzy e Suza, nós fomos para o sertão fazer a plantação de uma igreja num povoado que até então se chamava Rancharia, hoje é Bom Jardim do Araripe. Não existia igreja cristã evangélica no local. Nós fomos com uma equipe da AMAI e fizemos o plantio lá. Eles passaram 20 dias conosco, voltaram, e eu fiquei com Suzy e Susan lá plantando. Passamos 3 anos. Quando terminou meu tempo lá, que eu estava voltando, Deus enviou um casal, amigo nosso, que participou do início do projeto, para ficar lá. E eles assumiram a obra que nós entregamos para ele, que Deus tinha nos dado. Eu me lembro muito bem que quando nós entregamos para Jailton e passamos para ele um terreno que já tínhamos comprado, uma casinha que já tínhamos comprado, e um grupo de irmãos que já tinham se entregado ao Senhor, um grupo bom, gente fiel ao Senhor. E quando passou-se um tempo que eu fui visitá-los novamente, eles já tinham construído uma igreja linda, tinha uma coisa maravilhosa, e eu fiquei abismado com o empenho, o trabalho da mão deles, desses obreiros lindos que estavam lá, o Jailton e a Norma na época. A Norma já descansa com o Senhor. E quando eu conversando com ela, falando assim: olha, que coisa maravilhosa, vocês fizeram um trabalho magnífico aqui, vocês fizeram um trabalho santo, têm feito um trabalho santo, olha como cresceu a igreja, vocês construíram um templo, a gente só entregou para vocês um terreno. Ela disse assim: pastor, eu me lembro como hoje, Norma chegou para mim e disse: pastor, vocês fizeram algo que eu e Jailton a gente não ia conseguir, vocês tiraram os tocos. E eu entendi o que a palavra do Senhor diz quando ela falou isso: um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. A grande lição para mim e para você,
que aprendemos aqui no término dessa reflexão é, quarto ponto, nós somos parte de um projeto divino. E quando eu digo nós, não é só pastor, presbítero e diácono que são os líderes da igreja. Eu estou dizendo você e eu que nós somos povo de Deus. Nós temos uma responsabilidade com a nossa nação. Alguns, da mesma forma que Deus revelou-se lá atrás a homens piedosos, santos, tementes a dele, hoje ele faz o mesmo, levando adiante a obra do Senhor. Quais são, e eu vou fazer só um resumo, as grandes lições que Deus ensinou a Josué aqui, antes da primeira grande batalha que era Jericó? Primeiro, o milagre Deus faz, mas nós devemos servir ao Senhor com total dedicação e esforço. Segundo, não caiamos no erro de acharmos que somos melhores do que alguém, só porque Deus se revela a nós, só porque Deus faz milagre conosco. Todos nós carecemos, todos os dias, da graça e da misericórdia do Senhor. 3. Esse reconhecimento deve nos levar a entender quem Deus é e a prostrarmos diante dele e o adorarmos, a ouvirmos a sua voz, como Josué disse: que diz o meu Senhor ao seu servo? Que diz? Josué queria ouvir Deus. Quando Deus falar com você, curve-se diante dele. Que venhamos a obedecer o Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ah, pastor, eu estou trabalhando tanto, eu estou fazendo tanto, eu estou correndo para todo lado. E Deus disse: ei, obedeça simplesmente. E entenda que você faz parte de um projeto divino. Que eu e você, sozinhos, não podemos muitas coisas. Mas quando entendemos que somos o corpo de Cristo, no corpo, a mão não pode dizer eu sou mais importante do que a visão. A visão não pode dizer eu sou mais importante do que a voz. Não. Cada um foi capacitado por Deus para um propósito. E quando cada um de nós se aliancia a esta visão, em obediência à cabeça que é Cristo, aí sim, o grande desafio que é o retorno agora, ao passar essa pandemia, a um novo tempo que se levanta diante de nós com tantas interrogações, nós vamos enfrentá-los sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fala que não importa o lugar ou as circunstâncias, podemos buscar e encontrar o Senhor, e que esse louvor seja ministrado ao seu coração. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Braços é o meu lugar, estou aqui.
majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, busca tua glória, quero ver. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te dou graças por Jesus, porque ao olharmos a história de Josué e cremos que foi o Senhor que apareceu a ele ali dando essas verdades, e que tudo isso apontava para o que Cristo ia conquistar por nós, e essa graça bendita de fazer a nós tão falhos, mas participantes da obra do seu Pai, isso é maravilhoso demais. Por isso que eu te dou graças por Jesus. E te dou graças pelo Espírito Santo, que tem iluminado nossos olhos para aprendermos mais de Ti. Agora, Pai, que tudo que foi falado aqui nessa mensagem, não só através da mensagem, mas através dos cânticos de adoração hoje, que possa trazer mudança na nossa vida, que possa trazer transformação na nossa vida. Ó Deus, que venhamos a ser diferentes. Está chegando o dia, se aproxima dos nossos encontros presenciais. Pela Tua graça e graça bendita, nós vislumbramos essa possibilidade. Está se aproximando, mas não deixa, Senhor, que voltemos da mesma forma que saímos. Que ao voltarmos dessa quarentena, voltemos um povo mais temente a Ti, um povo mais inclinado a Te adorar, um povo menos orgulhoso espiritualmente falando, mas um povo mudado e transformado. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita no nome do Teu Filho Jesus. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente.